Senhor meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica e nós fechamos hoje o nosso estudo no livro de 2 Crônicas. Então vamos ver os últimos reis e o que aconteceu com o reino de Judá. Vamos lá então? Pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. O próximo rei é o rei Josias. E o rei Josias foi também um reformador. Ele, Ezequias e Davi foram os 3 melhores reis, os reis mais bem avaliados, mas nenhum dos dois, nem Ezequias, nem Josias, chega à condição de um rei Davi. Davi é o parâmetro, é o modelo por excelência. Ele reinou de 640 a 609 a.C. Nesta época, o Império Assírio acaba por ser eliminado. Então, nós vimos no vídeo anterior que Senaqueribe estava assediando Jerusalém, havia conquistado algumas cidades de Judá, já havia levado cativo o reino de Israel, mas ele tentou conquistar Judá e Deus não permitiu. Em verdade, o Império Assírio cai em 612 a.C., um pouco antes do final do reinado de Josias. Quem conquista o Império Assírio é o Império Babilônico. E este império, a gente vai ver, é o que vai conquistar o reino de Judá. Ele também foi um reformador, ele eliminou os altos onde se faziam as adorações aos ídolos, aos deuses pagãos. Ele despedaçou imagens, ele reformou o culto a Deus, trazendo muito mais próximo do culto verdadeiro, aquele culto que era efetivado lá no tempo de Davi. Ele estende essa reforma não só para o reino de Judá, ele entende que todos os descendentes da grande nação de Israel devem fazer isso. Então ele vai até o território de Manassés, Efraim, Simeão e Naftali, e também lá ele promove algumas reformas, ele despedaça postes ídolos, despedaça altos onde eram adorados os deuses. Quando ele está fazendo a reforma do templo, uma reforma muito mais profunda, Ilquias, que é o sumo sacerdote, ele acaba encontrando escondido no meio de umas pedras, no meio de umas caliças, ele encontra o livro da lei. Por que o livro estava escondido ali? Porque, convenhamos, pela história que nós temos contado aqui, que o amado tem lido na Bíblia, não foram reis muito próximos a Deus. Muito pelo contrário, eles perseguiam o povo de Deus, eles perseguiam os sacerdotes, os levitas, e eles queriam acabar com tudo. E fez com que alguns sacerdotes zelosos pelas coisas de Deus acabassem escondendo o livro antes que o livro fosse despedaçado e destruído. Que livro da lei é esse? Dizem os autores, alguns estudiosos, que é o livro da lei, que é o livro de Moisés. E havia uma cópia no templo, e esta cópia havia sido escondida para não ser destruída quando os idólatras tomavam conta de tudo. E aí, quando se leu o livro, se percebeu quanto distante o povo estava de Deus e tamanha era a ira de Deus. Então, ele instou com o povo e foi feito um novo pacto, um novo celebrar, uma nova constituição aí de seguir as regras. E ele, do mesmo jeito que Ezequias, ele também celebra a Páscoa.
Dizem alguns estudiosos que a celebração da Páscoa de Josias foi muito melhor do que a celebração da Páscoa de Ezequias, porque ele teve tempo de preparar tudo para fazer uma Páscoa muito melhor. Mas não se comparava às Páscoas de Davi, às Páscoas de Salomão. Mas era o que eles conseguiam ofertar de todo o coração e era isso que estava valendo. Muito bem, Josias, ele enfrenta o faraó do Egito, na época, se chamava Neco. E aqui havia uma questão interessante, porque Neco ele era partidário da Assíria. E Josias não gostava da Assíria, ele, na verdade, queria mesmo que a Síria fosse conquistada. Então, quando Neco vai à guerra auxiliar a Assíria, Josias se coloca impedindo isso, ou tentando impedir isso. Na verdade, o que acontece é que Josias é ferido, né, na batalha contra o faraó Neco. Uma batalha que não era dele, uma batalha que ele não tinha que se meter. Ele se achou arrogante o suficiente para tentar impedir essas coisas e acabou numa batalha num lugar de nome Megido. Né? Então, esta região aqui, ele é ferido aqui e imediatamente eles tentam levá-lo para Jerusalém, alguns quilômetros, mas ele não consegue chegar vivo em Jerusalém. Ele morre no trajeto, ele morre no caminho. Isso faz com que Judá seja vassalo do Egito. Porque se o Egito conquistou, se o Egito ganhou a guerra contra Josias, então o Egito agora é que determinava as regras que iriam ser seguidas em Judá. Morto então Josias, quem sobe ao trono é Jeoacás. Jeoacás ele reina por 3 meses, no ano de 609 ainda. Mas não era uma pessoa da escolha do faraó Neco. Então, ele substitui Jeoacás pelo seu irmão Eliaquim. Nesse pequeno tempo, já deu para perceber que Jeoacás era um apóstata, era um idólatra. E ele, se fosse mantido no trono, iria levar o povo à idolatria, à apostasia, contrário àquilo que o seu pai pregava. Quando Eliaquim sobe ao trono, a primeira providência do faraó é mudar o nome de Eliaquim para Jeoiaquim. Então, o amado vai ver na Bíblia ou Eliaquim ou Jeoiaquim. É a mesma pessoa. Eliaquim é o seu nome original e Jeoiaquim é o nome com que ele ficou conhecido porque o faraó é que lhe deu este nome. Ele reina, então, ainda no ano de 609, ele assume nesse ano, e ele vai até 605. Então, ele não vai muito longe no seu reinado. Ele foi um idólatra. Interessante ver que os pais eram pessoas muito preocupadas com o Senhor, e aí vinha um filho idólatra, estragava tudo que o pai havia feito. E aí o Senhor levantava um rei, consertava, e vinha o seu filho, estragava tudo. Então, esta é a história que o amado tem percebido aí no reino de Judá. Muito bem, quem estava à frente do reino, do império babilônico, era Nabucodonosor. Dizem alguns que Eliaquim, ou Jeoiaquim, é levado cativo para a Babilônia. Essa informação ela é desencontrada e alguns rejeitam essa informação de que Jeoiaquim acabou sendo cativo em Babilônia.
Por que que eles acham que não foi? Porque em outra história, em outro acontecimento, é contada a história de que Nabucodonosor vai derrotar Neco em Carquemes. Então, só para o amado ter uma ideia, Jerusalém está aqui, nessa bolinha aqui. Acima nós temos Megido, o Vale do Armagedon, onde morre o rei Josias, e aqui, então, Neco, depois que ganha a batalha, ele sobe e vai lutar contra Nabucodonosor na cidade de Carquemes, aqui perto do rio Eufrates, a margem do rio Eufrates, bem ao norte de Judá, bem ao norte de Israel também, lá para cima na Síria, tá? Então, aqui em cima. Então, aqui, quando o rei Nabucodonosor ganha a batalha contra o faraó Neco, disse que estávamos no 4º ano do reinado de Jeoiaquim. Então, existem aí duas possibilidades. Ou ele foi cativo, né, ou ele permaneceu vassalo, ele permaneceu escravo ainda num reino, um reinado escravo. Né? O que acontece é que ainda no reinado de Eliaquim, Nabucodonosor entra em Jerusalém e saqueia o templo. É um dos saques que o templo vai sofrer. Então, até o final não existe mais nada para saquear e eles destroem o templo todo. Quando Jeoiaquim morre, quem entra no trono é Joaquim. Joaquim, filho de Jeoiaquim. Ele reina 3 meses e 10 dias. 3 meses e 10 dias. Houve aqui um segundo saque. Ele era extremamente idólatra também, e este sim, ele vai ser levado cativo à Babilônia, e quem fica no seu lugar é o seu irmão, o irmão Zedequias. Zedequias agora é o último rei de Judá. Israel já não existe mais, ele já havia sido levado cativo pela Assíria. A Assíria cai todo mundo, cai agora Judá no reinado de Zedequias. É o último rei. Todo o povo vai ser levado para a Babilônia. Nesta época, o profeta era o profeta Jeremias. E Jeremias dizia então para Zedequias que não fizesse afronta contra o rei de Babilônia, porque Deus estaria com eles. E ele não quis ouvir. Aliás, tornou a vida do profeta Jeremias muito mais difícil do que uma vida de profeta. Ele tornou a vida ainda mais difícil. Ele tentou quebrar este jugo, esta vassalagem, né, essa escravidão a que ele estava submetido. Ele tenta se juntar com outros reis e a manobra é percebida e a Babilônia, então, acaba por ir até Jerusalém. Né? Os seus filhos são mortos diante dele, e depois que ele vê a morte dos filhos, os seus olhos são vazados, são furados. Isso porque ele não deu ouvido a Jeremias. Jeremias não era o único profeta que estava ali. Também Sofonias e Ezequiel são desta época e também pregavam, né? Mas ele não queria saber, ele achava que o braço humano iria dar jeito naquela circunstância. Em 588, a cidade foi tomada, o templo foi tomado, foi tudo destruído e eles rasparam o que existia ali no templo e levaram para a Babilônia. Foi o 3º saque, o último. E o templo, nesta época, é
todo destruído. A cidade é toda destruída. Amados, isto tudo aconteceu por quê? Porque havia idolatria, não havia respeito pelas coisas de Deus, não havia respeito pelas regras de Deus, pelo caminho de Deus. Eles zombavam dos profetas, eles zombavam da palavra de Deus e eles queriam acreditar mais no braço humano do que Deus poderia fazer por eles. Os idólatras, os apóstatas, os hereges, eles foram castigados com um castigo imenso, o cativeiro babilônico. Os príncipes, os nobres, ou foram mortos ou foram levados cativos. Não houve uma única viagem de cativos para a Babilônia. Foram várias ondas, 2, 3 ondas pelo menos, de cativos sendo levados para a Babilônia. Os amados veem aqui este desenho representando a situação. A cidade foi posta abaixo de fogo, né? Foi destruída, foi queimada, o templo foi destruído, foi queimado, então Jerusalém estava no meio de chamas. E uma coisa super interessante aqui, durante todos os 430 anos de reinados, de reis se sucedendo no trono de Judá, não foram observadas as leis, não foram observadas os preceitos, as regras que Deus tinha deixado. E Deus, então, se move desta maneira, através do exército babilônico conquistando tudo. E nesses 430 anos, os estudiosos, eles dizem o seguinte, que não foi observado, isso é uma coisa super interessante, não foi observado as regras do sabá. O sábado da terra não foi observado. Então, nesses 430 anos, se nós fizermos a conta, seriam 70 anos sabáticos, dariam 70 anos sabáticos. E aí você conta os anos de cativeiro. Os judeus não fizeram a terra descansar naqueles anos em que ela tinha que descansar, porque era a orientação do Senhor. Quando eles foram levados cativos, todos esses 70 anos sabáticos foram computados. Por quê? Porque o povo ficou cativo 70 anos na Babilônia. Uma vez passados os 70 anos sabáticos, um novo rei assume. E aí, este novo rei, que é Ciro, né? Ele vai acabar fazendo aí aqui, ó, amado. E Ciro, ele assume e vai acabar fazendo uma coisa muito interessante. Quando ele conquista a Babilônia, diz ele mesmo conta a história de que ele foi instruído por Deus, né, porque Deus lhe deu este poder, Deus lhe deu este reino, ele foi instruído por Deus a fazer uma coisa. E olha que interessante, ele edita um decreto. Esse daqui é uma pedra, ela existe ainda hoje, está aqui, está no museu, essa é uma fotografia da pedra, é verdadeira, não é cópia, é a verdadeira, é o chamado cilindro de Ciro, ou edito de Ciro. O que está escrito aqui? Está escrito que o povo deveria ser liberto para edificar um templo e reedificar a cidade de Jerusalém. Então, olha lá, o Senhor
Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, o Senhor seu Deus, seja com ele. E suba. Este era um rei pagão, porque os reis de Israel, os reis de Judá, não tiveram este respeito, esta consideração para com o Deus verdadeiro. Ciro teve. E Ciro disse: quem é daqui do povo que quer ir, vá, porque eu estou dando liberdade, eu estou dando condições para que você vá e reedifique. Amado, volta a Zorobabel, que é descendente de Davi, porque a promessa era que sempre haveria um descendente. E nós vamos ver que esse descendente vai existir até o nascimento de Jesus, que é descendente de Davi. Então, eu queria que o amado ficasse com esta última palavra, que é uma palavra vinda do coração de Deus, através de um instrumento que ele levantou. Querido, quem há entre vós, de todo o seu povo, povo deste Deus Altíssimo, o Senhor seu Deus, seja contigo. E suba. Suba, meu amado, para reedificar o templo. Suba, meu amado, para reedificar a Jerusalém, a cidade celeste. Amém, meu querido. Deus abençoe